Bom, pessoal, hoje a gente vai trabalhar sobre pensamento computacional, tá bom? A gente já fez aí uma série de vídeos falando sobre os nossos componentes, os nossos elementos dentro dos aparelhos tecnológicos, e agora a gente vai um pouco mais a fundo, tá? A gente vai entender como que os aplicativos, como que os softwares do computador, os programas que a gente utiliza, os jogos, como eles vão surgindo, tá? De onde a gente começa a criar essas ideias, tá bom? E o início disso tudo está no pensamento computacional, né? Então vamos lá. O que é o pensamento computacional? Para a gente começar a entender a base ali da questão. O pensamento computacional é a forma como o computador pensa, tá? Então a gente conseguir entender isso, né? Entender como esse computador pensa, vai fazer o quê? Vai fazer a gente entender como que eu consigo criar aplicativos para esse dispositivo, como que eu consigo criar jogos para esse dispositivo, como eu tenho que pensar para conseguir fazer o computador, fazer o celular, o tablet, o videogame, o que seja, como eu preciso pensar para fazer aquele aparelho tecnológico entender o que eu quero dizer para ele, tá? Então a gente tem que entender como é que o aparelho pensa, para aí sim a gente conseguir pensar e desenvolver o que a gente precisar desenvolver, o que a gente quiser desenvolver. Okay? Isso daqui é o início, né? O início da programação, é o início de você entender que a gente pode, né, baixar jogos, baixar aplicativos e tudo mais, mas a gente também pode, se quiser, criar esses aplicativos, criar esses jogos, tá bom? Então, para ter essa criação de softwares, de aplicativos, antes é necessário entender como que o computador pensa, tá? Qual é o pensamento computacional, porque o computador, o celular, o tablet, né, esses aparelhos, eles têm um raciocínio totalmente diferente do nosso. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, a gente tem que entender isso, tá bom? Então vamos lá, vamos entender como que eles pensam, né? Eles, pessoal, seguem ações, tá? Então eles tomam decisões, vamos dizer assim, baseados no que a gente indica para ele. Então você comanda e ele faz, né? Pega um exemplo bem simples, tá? Muito simples. Eu tô assistindo TV, não quero mais assistir esse canal, né? Eu quero mudar de canal. Como que eu vou fazer isso? Se eu só pensar, nossa, eu queria mudar de canal, a televisão não vai mudar sozinha. Eu preciso pegar o controle da televisão, preciso apertar um botão e aí que a televisão muda de canal. Então o que eu estou fazendo? Eu estou dando uma ordem para a televisão, estou dando um comando para a televisão. Eu estou apertando o botão e falando, eu não quero mais, pula para frente esse canal. E a televisão faz isso, tá? Então, o que a gente vai começar a entender é que os softwares, os computadores, os tablets, eles usam ações, eles usam ideias que são comandadas. Então alguém escreveu aquilo lá, alguém disse o que eles têm que fazer. E aí eles fazem, ok? Então a gente vai dar essas ordens, a gente vai jogar essas informações para eles, mas como que eu vou fazer isso, né? A gente vai utilizar códigos de comando, tá? Que são linhas de, às vezes linhas de códigos, linhas de escritas, linhas de números, né? Que nessas linhas, nesses códigos de comando, vão ter as informações do que o seu aplicativo tem que fazer, do que o seu software tem que fazer, e o seu computador, o seu celular, ele vai conseguir entender, tá? Então a gente vai entender que para se fazer alguma coisa, eu preciso comandar isso. E a forma de comandar isso é através de um código de comando, tá bom? E aí, o que isso tudo significa? Vamos ver um exemplo meio que na prática disso daí, né? A gente tem então que ordenar. O computador, o celular e os aplicativos, eles fazem o que a gente ordena. Então a gente tem que dar a ordem para eles fazerem, tá bom? E para fazer essa ordem a gente tem que escrever um código, a gente tem que deixar muito claro e muito bem explicadinho o que eles têm que fazer, tá bom? Então a gente tem que deixar muito claro para eles de uma forma que não vai ter erro. Ele vai seguir aquele código, ele vai ver aquilo e vai fazer exatamente o que está escrito ali e vai dar certo, tá bom? Então é um raciocínio que tem que ser muito bem trabalhado, muito bem orientado aí para funcionar, tá? E aí, quando ele vê esse código, quando ele vê isso, ele executa, ele faz a ação. E a ação, ela vai funcionar, né? Se for um código bem escrito, ela vai dar certo, ok? Vamos ver esse exemplo. Coloquei aqui um exemplo bem simplesinho. Coloquei aqui um robozinho aqui, né, no cantinho, no 0, 0, no primeiro quadradinho. E esse robozinho ele só pode andar em cima das linhas, ok? Então ele tem que ficar andando aqui em cima das linhas. E qual é o objetivo? O objetivo é ele chegar nesse ponto vermelho.
Tá? Então aqui, ó, você tem várias formas. Você pode fazer assim, um contorno aqui, fazer um contorno por baixo. Você pode, né, fazer aquele, fazendo um zigue-zague até chegar lá. Você tem várias formas de chegar nesse ponto vermelho. O que a gente procura? A gente sempre procura o caminho mais rápido, que vai gastar menos tempo, certo? E esse caminho mais rápido, ele também tem que ser um caminho simples. Não adianta só ser mais rápido se for um caminho complicado, tá? Por que eu tô falando isso? Porque a gente vai ter que escrever o caminho, a gente vai ter que falar o que ele tem que fazer a cada passo que ele vai dar. Então, um exemplo que eu consegui observar aqui, né? Claro que existem outras formas de fazer isso, mas um que eu observei foi, ele vai andar 5, né, quadradinhos, 5 linhas aqui para direita, né? Então vai dar 1, depois 2, 3, 4, 5 até aqui, né? 5 passos para direita e depois ele vai dar 4 passos para cima, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4. E aí ele vai chegar no ponto vermelho. Não tem só esse caminho, né? Tem vários outros caminhos ali que acontecem. Mas esse foi o caminho que eu enxerguei, que eu achei mais rápido, que eu achei mais simples de se escrever. Okay? E como fica esse código, né? Como é que eu vou explicar isso? Eu vou colocar aqui de uma forma bem simples, né? Claro que a gente vai evoluir isso conforme as aulas forem acontecendo, tá? Mas esse daqui, como é um exemplo simples, o código também é um código simples. Então, eu posso simplesmente escrever assim, ó. Então, setas, né? Então, seta, 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 seta e seta, né? 5 setas para direita e depois mais agora para cima, né? Seta para cima, para cima, para cima e para cima. 4 setas para cima. Cada seta significa que ele vai andar uma unidade, né? Ele vai andar um passo para frente. Então, se ele leu a primeira seta, ele sabe que ele vai andar um passo. Viu a segunda seta, ele sabe que ele vai continuar nessa direção. E ele vai continuar até chegar na última setinha aqui. Quando ele lê essa seta para cima, ele sabe que ele não pode continuar mais para frente. Ele sabe que agora o caminho é para cima. E aí ele vai seguindo até chegar na última setinha, que é o ponto vermelho. Tá? Então o que eu consigo entender aqui? O menor caminho possível, né, esse código que está sendo mostrado aqui, ele para o computador, né, ele tem que ser escrito assim para ele entender passo a passo o que ele tem que fazer. Né? Para a gente, né, se fosse para falar para você, eu podia simplesmente falar assim, ó, 5 setas para a direita e 4 setas para cima. Tá? Só que o nosso computador ele tem que ser totalmente detalhado. Eu tenho que explicar tintim por tintim para ele, para não correr nenhum risco de ter erro. Então, por isso que o código, né, que eu vou utilizar é esse aqui, ó, né, que vai te mostrar detalhe por detalhe como que esse robô vai ter que se movimentar até chegar no pontinho vermelho. Okay? Então essa primeira aula foi bem simplesinha, bem basicona, só mais para a gente entender como que um computador, ou um celular, ou um videogame pensa. Então você tem que dar os comandos, dar as ordens, e essas ordens têm que ser ordens claras, tem que ser ordens que vão ser diretas e não tem como ele entender de uma outra forma. Tá? Como aqui, ele está vendo essa seta, ele vai ver que essa seta está para a direita. Não tem como ele achar que a seta está para cima, ou está para a esquerda, ou está para baixo. A seta está mostrando de uma forma bem clara para onde ele tem que ir. Então ele vai para onde ele tem que ir até chegar no destino. Beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula aqui falando do pensamento computacional, falando de programação, tá? Qualquer dúvida, volta aí, dá uma olhada de novo, vê esse exemplo de novo. Não esquece de fazer os exercícios que eu vou enviar depois, tá bom? E aí, a gente vai agora, a partir dessa aula, evoluindo e entrando no assunto do pensamento computacional. Beleza? Até mais, galera!